Alô, alô, alô. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, David. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo. Ouvindo direitinho, vendo direitinho? Sim, normalmente. Legal, obrigado. Nada. Atrasei um pouquinho porque eu tive que mudar de sala aí. A câmera na outra sala não estava com fixador, então eu tinha que ficar segurando, assim. A única coisa que tá esquisita, professor, é a sua camisa, não sei por quê. Ela é verde, cara, ela é verde. Então por conta do fundo aqui, né, e do fundo que está salvo no computador, ela aparece desse jeito aí. Então é como se ela fosse uma tela, entendeu? Mas tá legal, tá legal. Mas ela não é assim, né? Desse jeito. É que não dá para ver como é que ela é esse verde aqui, ó, que está aparecendo. Um verde escuro, verde Sim, petróleo. parece que tem um plano de fundo, projetado. Então, é que quando você, dependendo da configuração que tem, né? Se você usa uma camisa verde ou azul, ela funciona de tela, entendeu? Ela funciona como Putz, tela. que pena que eu não tenho nenhuma. Eu É, não uso cores assim, mas que pena que eu não tenho. então ela, tô parecendo sambista, né? Tô parecendo que, né? Tô com camisa de sambista, né? É isso aí, querido. E aí, vocês estão bem? Tá todo mundo acordadinho? Hoje não tá tão frio, né? Hoje tá mais quentinho. Até agora tá um clima raso, tá um clima bom até. É, né? É isso aí. Eu tô devendo gabarito para vocês, hein? As aulas eu mandei, vocês viram? Putz, professor, ainda não vi não. As aulas estão no grupo, tá? As aulas estão no grupo. Arrumadinhas, tal, sem aqueles problemas lá de que a gente identificou, elas estão arrumadinhas, certo? Mas o gabarito ainda não mandei. Oi, Caiane, bom dia. Vamos lá, queridos? Vamos iniciar então? Já tem bastante gente? Vamos lá. Bom, queridos, a gente estava discutindo respiração celular, lembram-se? Né? E hoje a gente vai detalhar um pouquinho, né? Vamos detalhar um pouquinho, que a gente já falou aí dos. Olha lá, vocês estão vendo aqui, ó, que eu arrumei, né? Então já é o que vocês receberam, tá bom? Aqui também esse balanceamento aí tá certinho. Aqui, ó, tá bom? Aqui também em cima ali o piruvato, tá? Para vocês não terem problema. Certo, queridos? Muito bem. Então vamos lá, vamos partir daqui. Além de toda, vocês estão ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo bem, vendo bem? Sim. Então vamos lá. Além de toda aquela abordagem que a gente fez com vocês na aula passada, que é uma abordagem básica, uma abordagem que integra, que relaciona, né? E em muitos aspectos ela é superficial, mas é suficiente para a prova. Fiquem tranquilos, né? Mas precisam dominar bem aqueles aspectos que nós falamos na aula passada. Um outro aspecto super importante para as questões,
em vestibulares que ainda tem um ou outro, uma tendência, né, para questões mais conservadoras, tradicionais, né, conceituais, né? Então, por exemplo, isso que eu falei acontece ainda em muitas questões de VUNESP, né, de Unifesp, da própria Unicamp, da FUVEST, do Enem mesmo, que cobra conceitos, né, muitas vezes, né? Então, quando você encontra uma questão mais tradicional, mais conceitual, que vai exigir de você uma preparação assim um pouco mais sólida, robusta em termos de conteúdo, né? Tem umas abordagens que são importantes para esse tipo de prova agora, né? Que é muito comum ainda nas provas que vocês vão fazer. Então, queridos, é o seguinte: primeiro ponto importante. A respiração celular não é uma única reação. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Então, quer dizer, é um conjunto de reações. Então, a respiração celular, ela é um exemplo de um metabolismo, certo? Metabolismo energético. A respiração, ela vai acontecer gradativamente, paulatinamente, tá certo? E por que que isso é tão importante? Porque a energia, ela é liberada gradativamente também. A energia, a liberação da energia ser gradativa é importante por quê? Primeiro, porque a célula consegue produzir moléculas como o ATP aos pouquinhos e consegue também produzir moléculas como o NADH e o FADH2. O NADH e o FADH2, como a gente falou na última aula, são transportadores intermediários de energia. É um cheque, como se fosse um cheque. O cheque não é dinheiro, mas vale dinheiro, certo? Então, quando a molécula de NAD, ou seja, vou falar o nome dela, mas vocês não precisam se preocupar, por favor. Nicotina amida dinucleotídeo. Então, quando o NAD está reduzido na forma de NADH, ele é energético. Então, ele pode transferir a energia para formar o ATP. O FAD, flavina dinucleotídeo, é a mesma coisa. Então, quando o FAD está na sua forma reduzida, ou seja, FADH2, ele pode transferir energia para produzir ATP. Tá claro? Então, na respiração celular, ocorre um processo super importante, que é a liberação gradativa, gradual de energia, por conta de reações basicamente de dois tipos. Quem lembra? O nome das reações, o nome genérico das reações. Quem lembra? Descarboxilação, lembram-se? E desidrogenação, certo? Então, quer dizer, na degradação da glicose, vai ocorrer descarboxilação quando? Quando eu observar que são liberadas moléculas de CO2, gás carbônico. Quando eu observar liberação de hidrogênio com formação de NADH e FADH2, acabou, desidrogenação. Então, a energia ela é liberada basicamente por descarboxilações e desidrogenações, que vão ocorrer ao longo do processo, devagarinho ao longo do processo. Isso é muito importante para que eu consiga tirar toda a energia, que não é pouca, da molécula de glicose, tá certo? Produzindo ATP, NADH e FADH2, tá bom? Muito bem. Então, esse processo todo, né, que na verdade é longo, pode ser dividido didaticamente em três momentos. O primeiro momento chama glicólise. Ah, mas nós vimos que na fermentação tem glicólise também. Exatamente. Então, a glicólise é a etapa comum à respiração e fermentação. Tá claro? Então, evolutivamente, vamos pensar um pouco, vamos sair da caixinha, certo? Evolutivamente, né? A glicólise é uma via metabólica, certo? Que libera energia para a célula e que é muito antiga, certo? Então, se a glicólise existe
na fermentação, ela existe em bactéria. E bactéria é um organismo procarionte, que surgiu antes do eucarionte. Então, vamos organizar a cabeça? Quer dizer que a glicólise é um processo primitivo, é um processo ancestral, é um processo que apareceu primeiro, há muito e muito tempo. Certo? Tudo bem? Então, a glicólise ocorre aonde? No hialoplasma. Isso é ponto importante para a prova. Certo? Então, se ela ocorre no hialoplasma, você vai ter glicólise tanto em eucariontes quanto em procariontes. Tudo bem? Se eu estou no procarionte, a partir da glicólise, o piruvato, vamos recordar um pouquinho a aula passada? Se eu estou no procarionte e é uma bactéria que faz fermentação lática, o piruvato vira ácido lático. Se é uma bactéria que faz fermentação alcoólica, que são poucas, álcool etílico, né? Se é uma bactéria que faz ácido acético, fermentação acética, piruvato vira ácido acético, entendeu? E por aí vai, certo? Então, quer dizer, glicólise inicia com glicose, termina com piruvato, que pode ter vários destinos. Ácido lático, no lactobacilo e na fibra muscular, ácido acético na bactéria, tá certo? Álcool etílico aonde? No fungo principalmente. Tudo bem? Agora, se existe oxigênio e, portanto, mitocôndria, o que vai acontecer com o piruvato? O piruvato entra, beleza? Entra na mitocôndria, tá? E aí ele vai sofrer uma série de reações, vai participar de uma série de reações chamadas ciclo de Krebs. Tudo bem? Então, o ciclo de Krebs ocorre na mitocôndria. Tudo bem? Aonde na mitocôndria? Então, vamos lá. A mitocôndria, tenho que lembrar como ela é, né? Então, aqui, ó. Então, você tem membrana externa, membrana interna, formando cristas, e o espaço entre as cristas chama matriz. É aí que ocorre. Certo? Então, quer dizer, ciclo de Krebs na matriz, importante para a prova. Tudo bem? A matriz é a série do ciclo de Krebs. Nós vamos ter vários produtos, certo? Do ciclo de Krebs, principalmente ATP, NADH e FADH2, certo? Outros produtos que vão ser liberados da célula e do corpo, CO2, tá? E vamos ter uma fase seguinte, chamada cadeia respiratória. A cadeia respiratória vai ocorrer nas cristas, tá bom? Nas cristas. Muito bem. E qual é a ideia de cadeia respiratória que eu tenho que ter? É uma casa de câmbio. Então, você chega com real e sai com dólar. Você chega com dólar, sai com euro e por aí vai. Tá certo? Então, você tem conversão. Entendam bem isso. Isso é muito importante na hora da prova escrita, dissertativa. Se o aluno escreve, por exemplo, tá? Na hora de desempatar, um aluno escreveu que na cadeia respiratória existe produção de ATP e o outro escreveu que existe conversão de ATP, o que escreveu conversão de ATP entra, o que escreveu produção não entra. Então, queridos, muito cuidado. Né? Quando você chega numa casa de câmbio, por exemplo, para comprar dinheiro para viajar, né? Para trocar dinheiro, desculpe, para viajar, na verdade a casa de câmbio não está produzindo dinheiro. Vocês estão entendendo bem? Ela não está produzindo dinheiro. Você dá o real e recebe um valor correspondente em dólar, em euro, por exemplo. Tá certo? Tudo bem que você vai ficar triste, você vai perceber que o real vale pouco. Tudo bem, mas isso é outra questão. Mas o problema é que na casa de câmbio não é produzido dinheiro. Você simplesmente faz uma conversão. Vocês entenderam, queridos? Isso é muito importante. Então, na cadeia respiratória, o que acontece? Entram NADH e saem ATP. Entram FADH2 e saem o quê? ATP. Entendeu? Então, os intermediários, os transportadores
intermediários de energia cedem a sua energia para a produção de ATP. Então, na verdade, você está convertendo NADH em ATP, FADH2 em ATP. Ficou claro? Então, na hora, querido, na hora de escrever isso na prova, cuidado, por favor, tá? Muito cuidado, tá bom? Ficou claro para todos essa introdução? Tá claro para todos? Alguma pergunta ou não? Tudo bem? Vocês estão aí acordadinhos? Aí é outra história, né? Aí é outra história. Se está acordado ou não, é outra história. Muito bem, queridos. Vamos lá, então. Continuando, né? Então, vamos dar mais uma visão geral da respiração para você entender o que é que você tem que assimilar, refinar a teoria, tá? Dominar o conceito e sem detalhamento, tá bom? Então, primeira coisa, glicose vai iniciar a sua degradação aonde? Em qualquer tipo de célula. Glicose, presta atenção na pergunta, por favor. A degradação da glicose vai iniciar aonde? Em qualquer tipo de célula? No hialoplasma. Beleza? Como chama esse conjunto de reações inicial que vai simplificar a glicose? Como chama? Glicólise. Lise, quebra. Quebra da glicose. Glicólise. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, na glicólise entra a glicose, açúcar de 6 carbonos, e sai piruvato, açúcar de 3 carbonos. Um açúcar de 6 é convertido em 2 de 3. Houve descarboxilação? Não. Saiu CO2? Não. Mas houve simplificação? Sim. Então, houve desidrogenação? Houve liberação, por exemplo, de elétrons? Sim. Rompimento de ligações? Sim. Ocorreu liberação de energia? Sim. Tá bom? Muito bem. Tanto isso é verdade que na prova você não vai precisar decorar, prestem bem atenção, por favor, você não vai precisar decorar. Se o esquema cair na prova, você vai olhar para o esquema aqui, ó, e ó, o que você vai perceber, ó, produção de ATP, ó, produção de ATP, produção de NADH, produção de NADH. Tá claro? Então, quer dizer, ao longo da glicólise, houve liberação de energia? Sim. Houve produção de ATP? Sim. Houve produção de transportador intermediário de energia? Sim. Quem? O NADH. Se houve produção de NADH, hidrogênio, ó, saiu de algum lugar. Então, houve desidrogenação. Tá claro para todos? Tudo bem até aí? Esta fase ocorre em que organismos? Qualquer célula viva. Tá claro? Qualquer célula viva. Não interessa se essa célula é procarionte ou eucarionte. Ah, e no vírus? O vírus não tem metabolismo, nem vem com história. Beleza? Tá certo? Tudo bem ou não, queridos? Tudo bem mesmo? Ótimo. Muito bem. Aí o que que acontece? Aí você tem que perguntar para você mesmo, qual é o destino do piruvato? Se o piruvato está numa bactéria, ele vai entrar na mitocôndria? Não, porque mitocôndria, bactéria não tem mitocôndria. Belezinha? Certo? Muito bem. Então, o que que acontece? Na bactéria pode virar, vamos lá, ácido lático, ácido acético ou até álcool. Né? Na maioria das vezes, ácido lático. Tá bom? Muito bem. Agora, no nosso corpo, na fibra muscular, se tem oxigênio, o que que acontece? O piruvato entra na mitocôndria. No fungo, ele é eucarionte. Se tem oxigênio, o que que acontece? O piruvato entra na mitocôndria. Tá claro para todos isso? Muito bem. Na mitocôndria, qual é a primeira reação que acontece? Cada piruvato se transforma em um acetil coenzima A. Ah, preciso saber esse nome? Precisa. De todos os nomes aqui que existem, na verdade, você tem centenas aqui.
tá? Você vai ver no curso de bioquímica na faculdade de medicina, tá certo? Então, esses que estão assinalados, você realmente precisa saber. Glicose, piruvato, acetilcoenzima A, tá bom? Então, ó, o piruvato é um açúcar, um composto de 3 carbonos, vai ser transformado em um composto de 2. Portanto, olha aqui, querido, olha aqui, por favor, ó. Leia, aprenda a ler o esquema. Piruvato, 3 carbonos, se transforma em acetil, 2 carbonos, descarboxilando. Ó. Ah, professor, mas por que está 2? Está 2 porque são 2 piruvatos. Um piruvato perde um carbono ao se transformar em um acetil. Está aqui. O outro piruvato perde mais um carbono ao se transformar no outro acetil. Está claro para todos? Tudo bem? Certo? Então, eu vou pensar assim. De piruvato para acetil, houve simplificação? Sim. Por quê? Porque descarboxilou e desidrogenou. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, formou NADH? Sim. Desidrogenou. De onde veio esse hidrogênio? Daqui e daqui. Então, na transformação de piruvato para acetilcoenzima A, professor, tem liberação de energia? Sim. Sim. Como é que eu sei? Né? Porque descarboxilou e desidrogenou. Ah, mas não formou ATP. Tudo bem, mas formou o quê? Um transportador intermediário de energia. E aí, queridos, tudo bem? Está claro? Estou ensinando vocês a ler o esquema. Leia o esquema. Lê o esquema, você consegue escrever. Escreveu, acabou, você aprendeu. Está claro para todos ou não? Fala, David, pode falar. Professor, eu me perdi um pouco na distribuição dos carbonos. Cada piruvato forma um acetil com um carbono ou cada piruvato forma um acetil com 2 carbonos? Cada piruvato, a molécula de acetilcoenzima A tem 2 carbonos. Então, o piruvato tem 3. O piruvato, olha para mim, ó, ele descarboxila, ó, e se transforma em acetil. Tá claro? Então, nessa passagem aqui, ocorre uma descarboxilação. Nessa aqui, ocorre outra. Formam-se 2 CO2. Tá, entendi. Beleza, Belezinha? valeu, professor. Aham. Joia. Muito bem. Então, continuando. O acetilcoenzima A. O que é o acetilcoenzima A? Vamos lá, queridos. O que é o acetilcoenzima A? É o que sobrou até agora da glicose. Ué, mas como assim? Vamos lá. A glicose, ela não tinha 6 carbonos? Vamos lá, queridos. 6 carbonos. Então, acompanhe aqui no dedo, por favor. 6 carbonos. Aí o que acontece? Eu transformo 6 carbonos em 2 de 3, 2 piruvato. Concorda comigo ou não? Cada piruvato, olha para mim, por favor. Ó, perde um carbono. O que eles são agora? Acetil. Tá claro ou não? Então, o que é essa molécula e essa? É o que sobrou da glicose. Deu para entender? Deu para entender? Então, eu continuo o processo com o acetilcoenzima A. Eu vou tirar a energia que ainda tem no acetilcoenzima A. Deu para entender agora a ideia? Certo? Muito bem. Então, o que vai acontecer no acetilcoenzima A? Ele vai participar de um conjunto de reações chamado ciclo de Krebs. Os intermediários do ciclo de Krebs, são produzidos pela própria mitocôndria. Não esqueçam, a mitocôndria é uma organela com DNA. É uma organela com DNA. Então, quer dizer, o DNA da mitocôndria, circular, como de uma bactéria, transcreve, produz RNA. O gene da mitocôndria transcreve, produz RNA. Esse RNA mitocondrial vai ser traduzido
pelo ribossomo da mitocôndria. E vai ser produzido o que, queridos? Uma proteína. Concorda comigo? Essa proteína já é o quê? Um composto, né, gênico da mitocôndria. Essa proteína pode ser o quê? Uma enzima, certo? Que vai permitir que reações aconteçam. Aonde? Dentro da mitocôndria. Então, no ciclo de Krebs, existe um monte, uma porção de compostos intermediários. Todos esses compostos intermediários são produto da própria mitocôndria, certo? O material genético da mitocôndria se expressou, produziu enzimas, proteínas, que participam de reações que formam outros produtos. Tá claro? Então, tudo que tem dentro da mitocôndria é produto da própria mitocôndria. A mitocôndria é autônoma, autossuficiente. Então, peraí, pessoal, peraí. Quer dizer que o material genético que está lá no núcleo, na célula, vocês estão ouvindo bem? O material genético que está lá no núcleo, na célula, certo? No núcleo da célula, não é necessário para a ocorrência da respiração celular? Isso. Vocês entenderam bem? Então, quer dizer, nos nossos cromossomos, vamos lá, nos nossos cromossomos, tem gene para quê? Para glicólise. Ponto final. Por quê? Porque a glicólise é o que temos todos em comum há muito e muito tempo. Tudo bem ou não? Agora, tudo o que acontece dentro da mitocôndria, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, depende de material genético que está no núcleo da célula? Não. Tá claro? Então, não tenha dúvida quando for estudar. Ah, mas da onde vêm esses compostos aqui? São produzidos pela própria mitocôndria. Tá claro a ideia? Ficou entendido isso? Alguma pergunta? Tudo bem? Todos? Tudo bem mesmo? Legal. Então, existe um ciclo de reações, compostos se transformando em compostos, em outro, até que o primeiro é recuperado. Espera aí. Então, quer dizer, no ciclo, você tem um composto que dá origem a um outro, que vai originar um outro, e que recupera o primeiro? E é por isso que chama ciclo. Ciclo de Krebs. Tudo bem? A acetilcoenzima A vai entrar nesse processo chamado ciclo de Krebs e, ao longo desse processo, olha o que acontece. Dá uma olhada aqui, ó. Olha para as setinhas. Não olhe para o esquema preocupado. Olha para as setinhas, né? Dá uma olhada. A acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs e olha o que sai. CO2. Certo? Olha o que sai aqui, ó. ATP. Olha o que sai aqui, ó. NADH e FADH. Então, responde para mim, o que aconteceu no ciclo de Krebs? Eu não quero detalhe bioquímico, queridos. Olha para o slide e me responde. O que aconteceu no ciclo de Krebs? Aí você vai me dizer, pô, tá na cara, aconteceu descarboxilação. Você está na frente da maioria dos alunos. Ah, aconteceu desidrogenação. Olha lá. Certo? Então, a rigor, o que aconteceu aqui no ciclo de Krebs? Liberação de energia. Essa liberação de energia permitiu a produção de ATP, de NADH e de FADH. Mas essa liberação de energia ocorreu por descarboxilação e desidrogenação. Agora, faz as contas comigo, por favor. Uma molécula de acetilcoenzima A tem quantos carbonos? 2. Quantas eu tenho? 2. 2 vezes 2? 4. Quantas moléculas de CO2 saíram? 4. Quantos carbonos foram eliminados?
4. O que aconteceu com a molécula de glicose, queridos? Não existe mais. Vocês estão entendendo? Ela não existe mais. Então, ela foi degradada gradativamente. Olha lá, descarboxilação aconteceu aonde? Né? Na mitocôndria. Muitas desidrogenações, entendeu? Liberou-se ao final 6 moléculas de CO2, que corresponde ao quê? Ao número de carbonos que tem na glicose. Acabou. Então, queridos, o que tem que ficar claro para vocês agora é o seguinte: liberei o máximo de energia? Liberei toda a energia que tinha na glicose. Agora, a grande questão é a seguinte: essa energia está em que forma? Olha para o esquema, por favor. Essa energia permitiu formar o quê? Pensa um pouquinho e me responde, vai. Essa energia permitiu formar o quê? ATP. Beleza. Aí eu vou fazer uma pergunta idiota agora. ATP precisa ser transformado em ATP? Precisa? Não. Entendeu? Você vai chegar na casa de câmbio antes de viajar e vai falar para o cara assim: olha, eu estou te dando dólar, me dá dólar. Eu quero dólar a partir desses dólares aqui. Não. Você não precisa transformar dólar em dólar, real em real. Tá claro? Então, quer dizer, a energia liberada permitiu a formação da ATP? Sim. Mas ela também permitiu a formação do quê, queridos? NADH e FADH2, ou FADH. O que você vai fazer com esse NADH e com esse FADH2? Tem que ter claro na cabeça qual é a palavra, qual é o conceito. Você vai converter em ATP. Tá claro a ideia? Converter em ATP. Muito bem. Aí vem a pergunta: quando na cadeia respiratória, aonde? Na crista da mitocôndria. Tudo bem? Então, quer dizer, a gente passa agora para um último momento. Então, é na crista mitocondrial, queridos, na crista mitocondrial, aqui, ó, tá? Que são dobras de membrana. Você viu com o Castilho que as membranas biológicas são lipoproteicas. Então, você tem um monte de proteíninhas aqui na membrana, um monte. Essas proteíninhas vão receber os elétrons e os prótons do NADH e do FADH2. Ao receber os prótons e os elétrons, o que elas fazem? Transferem isso para o ADP, que junto com o fosfato vão formar quem? O ATP. Tá claro? Isso vai acontecer aonde? Aí, né? Então, quer dizer, isso chama cadeia respiratória. Então, vai ocorrer nas cristas uma conversão, onde a energia, né, existente no NADH e no FADH vão ser transferidas, né, para a produção de ATP. Tá claro? Tudo bem ou não? Agora, o que acontece aí que é fundamental? Vai acontecer óxido-redução. Alguém vai pedir detalhe disso na prova? Não, não vai. Agora, a óxido-redução, ela tem que ser entendida como? Então, vamos lá. Então, você imagina aqui, ó, meus dedos, tá bom? Meus dedos. Então, o que acontece? Se esta proteína recebe elétron, tudo bem? Ela recebeu o elétron, né? Como é que ela ficou? Reduzida. Concorda comigo? Concorda comigo? Agora, quando essa proteína passa o elétron para esta fica reduzida e esta se oxidou. Quando esta passa o elétron para esta fica reduzida e esta se oxidou. Quando o elétron vai passando de uma
proteína para outra, o que que acontece? Você tem o que a gente chama de transporte de elétrons, certo? Então, a única diferença é que esse exemplo que eu dei, na verdade, ele tem que ser entendido como? Como se fosse uma escadinha, uma escadinha. Então, na verdade é assim, a energia que eu preciso para reduzir esta proteína é maior do que a que eu preciso para reduzir esta, que é maior do que a que eu preciso para reduzir esta, que é maior do que a que eu preciso para reduzir esta. O que que isso quer dizer? Quando entra energia, opa, tá aqui. Quando entra energia aqui, o que que acontece? Eu reduzo esta, quando essa energia passa para cá, porque essa molécula precisa de menos energia para ser reduzida, o que que acontece? Sobra energia. Entendeu a ideia? O que que eu faço com essa energia que sobra? Produzo ATP. Quando passa energia daqui para cá, o que acontece? Essa não precisa de menos energia do que essa para ser reduzida? Sobra energia. O que que eu faço com essa energia que sobra? Produzo ATP. Então, queridos, o que que vai acontecer aqui? Entram, olha lá, entram NADH, entram FADH2, sai o quê? ATP. Tudo bem? Sai ATP. Mas tem um outro negócio que você tem que pensar assim, pô, mas é uma corrente, não é uma corrente? Não são elétrons em movimento, não é uma corrente. Se é uma corrente, se são elétrons em movimento, quando o físico, não sei quem dá eletricidade para vocês, quem dá? É o Pipoca, é o Pimenta, quem dá eletricidade para vocês? É o André. Hã? O André. Ao Andrezinho. Conheço o André há 30 anos. Né? Começamos a dar aula juntos num outro cursinho que fica ali na Vergueiro, não vou falar o nome. Né? Bom, então quando o Andrezinho fala de corrente, o que que acontece? Não precisa de uma diferença ali de potencial para você ter a corrente, certo? Não precisa, tá? Senão os elétrons não se movimentam. Muito bem, então você tem que pensar assim, quem é o responsável por fazer os elétrons se movimentarem aí? Porque, na verdade, alguém tem que puxar esses elétrons, certo? Para que você tenha esse transporte. E ocorra o quê? A redução, depois oxidação, redução, oxidação, redução, oxidação, né? E os elétrons vão servindo para quê? Para produzir os ATPs. Muito bem. Quem é que está aqui na ponta? Aqui na outra ponta. A câmera está invertida. Aqui na outra ponta. Essa mão aqui é a esquerda minha. Aí parece que é a direita, né? Então me atrapalha um pouco. Então, quem é que puxa? Quem é que puxa os elétrons? Vamos lá. Quem puxa os elétrons? E aí você vai pensar em química. Pensa num elemento químico que tem uma afinidade muito grande por elétrons. Tá, existem vários, mas existe um particular. Qual? Oxigênio. Certo? Então, queridos, para que serve o oxigênio? O oxigênio serve para fazer esse transporte de elétrons acontecer. Então, quando a gente volta aqui, né? Quando a gente volta aqui, né? Pensa o seguinte, que você tem ali uma primeira proteína, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e está acontecendo o quê? Óxido-redução na sequência dessas proteínas. Como é que chama esse conjunto de proteíninhas? Esse conjunto vai se repetir por toda a mitocôndria. Então, é o mesmo conjunto, como se fosse um carimbo. Tum, 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 tum. Tá? Aqui, 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 ao longo. Como é que chama esse conjunto de proteínas que vão sofrer óxido-redução? Cadeia respiratória. Então, é na cadeia respiratória, que é uma sequência de proteínas que vão sofrer oxidação, que vai acontecer o quê? Vamos lá. A conversão de NADH e FADH em ATP. Entendeu a ideia? Mas quem é que permite que os elétrons, por exemplo, se movimentem na cadeia? Então, você imagina, olha para o esquema, por favor. Então, aqui você tem uma cadeia,
né? Quem é que permite que os elétrons se movimentem aqui? O oxigênio. Então, o oxigênio, com a sua eletroafinidade grande aí, né? O que ele faz? Ele atrai os elétrons. No que ele atrai os elétrons se movimentam, vão reduzindo as proteínas da cadeia respiratória, permitindo a produção do ATP. Agora, o que acaba chegando, né? O que acaba chegando no oxigênio? Então, vamos lá, pensa um pouquinho. Se os elétrons ficaram pelo caminho e permitiram a produção do ATP, o que é que acabou chegando no oxigênio? Muito menos, né? Muito menos, olha que legal. Elétrons e prótons. E esses elétrons e prótons que chegaram ao oxigênio permitiram o quê? A transformação do oxigênio em água. Olha que legal. Né? Então, a respiração, né? Ela é um processo de quebra, e sempre que a gente quebra, que a gente degrada, a gente libera água. Entendeu? A gente libera água lá. Tá certo? Né? Então, é o que está acontecendo aqui. Entrou oxigênio, ó. Tá? Liberou água. Como é que eu chamo essa água? Água metabólica. Então, a gente produz água. Quando você respira numa superfície mais fria, embaça água. Aquela água é produto do quê? Da respiração celular de cada célula viva. Tá claro a ideia? Tá certo? Chama água metabólica. Existe uma espécie de deserto chamada rato-canguru. Ele tem 50 gramas, super pequenininho. Ele bebe água raramente, quase nunca. Tá certo? A água que ele utiliza no seu metabolismo é a água metabólica, é a água que ele produz na respiração celular. Olha que louco. Entendeu? Agora, tem um outro ponto importante, mas muito importante. Muito, muito, demais. É o seguinte, queridos, vamos lá. Eletricidade, pensa no André, tá bom? Quando os elétrons se movimentam por um fio, o que acontece com o fio, queridos? Quando os elétrons se movem aí por esse material condutor, de modo geral, o que acontece com esse material condutor? As coisas não são diferentes, gente. O mesmo processo lá acontece aqui, mesma coisa. O conhecimento é um só, a gente é que divide. E aí, o que acontece lá? Fala para mim. O fio não esquenta? Certo? Tudo bem ou não? Né? Existiam as lâmpadas incandescentes, não essas de neon, nada disso, nem os LEDs, nada disso. Mas quando você pensa naquela lâmpada que tem o fiozinho ali, que o elétron passa por ali e ela fica vermelhinha, né? O filamento fica vermelhinho. Por que ele está ficando vermelhinho? Porque ele está aquecendo. Então, queridos, qual é a grande conclusão? Vamos lá. Qual é a grande conclusão? O transporte de elétrons, né, está ocorrendo aonde? Numa membrana aqui, ó, uma membrana lipoproteica, certo? Aí eu te pergunto, uma membrana lipoproteica tem mais lipídio do que proteína? O lipídio é um bom condutor? Sim ou não, queridos? Lipídio é um bom condutor? Não. Não. Tanto que o pessoal brinca. Ah, o cara é gordinho, ele é quentinho. É, ele perde calor com dificuldade. A gordura, o óleo são bons condutores? Não. O que isso quer dizer? Que você vai ter uma resistência grande aqui, não vai? Ao movimento dos elétrons. Vocês estão entendendo ou não? Se você vai ter uma resistência grande ao movimento dos elétrons, o que isso quer dizer? Que vai ter liberação de calor aí. Você está ouvindo bem o que eu estou falando? Vai ter liberação de calor, querido. Então, eu estou te dizendo o seguinte, toda, sem exceção, célula viva produz calor ao respirar ou fermentar. Isso quer dizer o quê? Que todo ser vivo, ao comer, ao se alimentar e degradar a molécula orgânica, produz calor.
Por isso, você vai chamar esses organismos todos de endo. Se liga agora, por favor. Nós vamos usar isso na frente de zoologia, entendeu? Viu? 3. Então, olha o que acontece. Todos os organismos produzem calor, cara. Todos. Seja uma planta, seja um réptil, seja uma ave, entendeu? Tanto faz. Todos produzem calor. A grande questão é a seguinte: esse calor produzido é suficiente para atender a minha demanda? Sim ou não? Se ele não é suficiente para atender a minha demanda, e eu dependo do quê, querido? Vamos lá. Da temperatura do ambiente para aumentar a minha temperatura, eu sou o quê? Um ectotérmico, um psilotermo. Entenderam a ideia? Agora, se eu sou um organismo que, né, produz o calor, ó, nas minhas células e que atende a minha demanda, eu sou um endotérmico, um homeotérmico. Entenderam ou não? Então, toda e qualquer célula, né, produz calor. A grande questão é, esse calor produzido, ele é suficiente para atender as atividades metabólicas ou não? Se ele é suficiente, né, e eu independo da temperatura ambiental, certo? Eu sou um homeotermo. Se eu dependo da temperatura ambiental, eu vou ser o quê? Um psilotermo ou heterotermo. Agora, de qualquer modo, qualquer um produz calor dentro da célula. Ficou claro ou não? Alô, queridos, ficou claro ou não? Falem comigo, por favor. Tá claro para todos? Tudo bem mesmo? Agora, vamos lá? Tem uma dúvida aqui? Não consegui abrir aqui o bate-papo. Alguém pode falar o que está acontecendo aí? Qual é a dúvida? Não, senhor, eu só falei que estava tudo bem. Ah, tá bom, querida. Obrigado. Então, um outro ponto interessante. Alguém aí já teve que sacrificar cachorrinho, por exemplo? Ah, meu cachorro está com câncer, está doente e tal. Aí você vai levar no veterinário para sacrificar, né? Alguém já passou por isso? É horrível, né? Eu passei por isso várias vezes, né? Eu criei cachorros, né? Criei cachorro junto com o Tadeu, inclusive, que dá aula para vocês, né? O Tadeu eu conheço há muito, muito tempo, né? E nós tínhamos um canil, né? E a gente várias vezes precisou fazer isso. O cachorrinho ficava velho, tal, não tinha outro jeito, né? Ele estava sofrendo muito, a gente tinha que sacrificar. Levava no veterinário e o veterinário dava uma injeção. Então, vamos entender uma coisa. Que injeção é essa, né? Que injeção é essa? Essa injeção, queridos, é um veneno respiratório. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se eu coloco no sangue do cachorrinho uma substância que vá competir, tá legal? Competir com o oxigênio, tá bom? Pelos elétrons e prótons, eu tenho um veneno respiratório. Então, por exemplo, se você colocar Cl, certo? Na injeção, você mata? Mata. Por quê? Aí você vai falar assim, é um ácido e tal. Beleza, mas por que você mata? Porque o Cl chega no interior da célula e vai se transformar em, vai lá, queridos, HCl. E por que ele vai se transformar em HCl? Basta você perceber que na tabela periódica, a posição do Cl lá em cima mostra que ele tem uma afinidade por elétron muito maior do que o oxigênio. Então ele ganha na competição, entendeu? Ao invés dos hidrogênios irem para o oxigênio, vão para o Cl. Forma-se HCl e o ácido, o ambiente ácido, pH baixo, vai desnaturar a célula e ela vai morrer. Entendeu? É por isso que a gente morre, né? Se você aplicar Cl no sangue da pessoa. E se eu colocar cianeto, CN? Também.
você tem uma afinidade por prótons e elétrons maior do que do oxigênio. Você vai formar ácido cianídrico, mata do mesmo jeito. E se eu colocar flúor? Mesma coisa. Entendeu? Então, são venenos respiratórios. Tá? Ficou claro isso? Tá? Venenos respiratórios vão competir com o oxigênio, tá? Vão competir com o oxigênio e vão mudar o ambiente da célula. Pode ser por pH e aí vai desnaturar a célula. Tá bom? Isso já caiu várias vezes. Né? O agente laranja, usado no Vietnã, dinitrofenol, ele bloqueia aqui. Ele vai bloquear um processo importante que acontece aqui. Então, por exemplo, ocorrem duas coisas aqui, queridos. Duas coisas. Então, vamos lá. Duas coisas. Primeira coisa, transporte de elétrons. O transporte de elétrons, ele permite o quê? Duas coisas. Primeiro, calor. Concorda? Tá? Segunda coisa, produção de ATP. O calor é legal para que você atinja a temperatura ótima das suas enzimas. Você viu isso com o Castilho. Beleza? E o ATP é bom para quê? Para que você consiga atender a tua demanda energética. Beleza? Numa pessoa, num organismo, né, que está saudável, que está normal, seja ele animal, vegetal, qualquer coisa, tá certo? O que vai acontecer? Vamos lá. Quando ocorre o transporte de elétron, as duas coisas acontecem. Tanto o calor quanto a produção de ATP. Ótimo. O que o agente laranja fazia? Ele desacoplava. Ou seja, a maior parte da energia ou ia para produzir ATP e o cara esfriava e morria, entendeu? Por baixa temperatura, ou acontecia o contrário, produzia pouco ATP e muito calor. E aí o cara o quê? Hiperaquecia e morria também. Entendeu a ideia? Então, o dinitrofenol caiu recentemente na Unicamp, certo? Ele é um desacoplador. O grande objetivo não é entender o detalhe da reação, mas é você perceber o seguinte, olha o conceito geral, básico. Se os elétrons estão sendo transportados, acontecem duas coisas. Produção de calor e de ATP. O calor, ótimo para as enzimas funcionarem. O calor, né, mantém esse ambiente saudável na célula. E o ATP é o quê? Para atender a demanda de energia. Tudo bem? Tudo isso acontece junto. Se eu separo, eu corro o risco de quê? De superaquecer ou esfriar demais. Se eu superaqueço, eu produzo pouca energia. Deu para entender? E aí o que acontece? Se eu esfrio, eu produzo muito ATP. E aí ou eu gasto ATP para esquentar o meu corpo, né? Que não é legal, né? Porque a energia é uma energia nobre para as atividades, entendeu? Vou viver mal. E aí você pensa assim, essa situação que eu acabei de explicar, ela acontece junto nos organismos todos, mas tem algumas exceções. Então, por exemplo, marmota e beija-flor, os dois caem na prova. Marmota e beija-flor. Qual é o problema da marmota? A marmota hiberna. Urso não. Marmota sim. A marmota, você pega a marmota, chacoalha, bate nela, tal, ela não acorda, cara. Ela está hibernando. Agora, o urso, ele baixou o metabolismo. Vai mexer com o urso lá para você ver o que acontece. Ele acorda, acaba com você. Você está entendendo? Agora, pare e pensa na marmota. Como é que a marmota inicia o processo de hibernação? Gordinha. Beleza? Como é que a marmota sai do processo de hibernação? Magrinha. Muito bem. O que é importante para a marmota? Fala para mim. O que é importante para a marmota? Será que a demanda energética da marmota durante a hibernação é grande? Não, não é. Então ela precisa de pouco ATP. Mas ela precisa manter a temperatura dela o quê? Legal.
Porque senão, o que acontece com ela? Fala para mim. Ela pode morrer. Deu para entender a ideia? Então, num animal como a marmota, ocorre o quê? Desacoplamento. Você não tem as duas coisas acontecendo juntas, intensas. Produção de calor e de ATP. Entendeu? Outro bicho, beija-flor. Qual é o grande lance do beija-flor? O beija-flor está lá, batendo asinha, né? Sugando néctar e tal, né? Qual o grande lance dele? Um coração batendo, nossa, absurdamente, né? Centenas de vezes, né? Por minuto. E aí? Qual é o grande lance dele? Qual é o problema do beija-flor? O problema do beija-flor é esquentar ou ter bastante ATP? É diferente da marmota. Se o beija-flor esquentar como a marmota, para que ela, por exemplo, não corra o risco de morrer, o que acontece com o beija-flor? Se ele esquenta muito, ele vira uma bolinha de fogo. Entendeu? Agora, qual é o problema do beija-flor? É o ATP, cara. Como é que ele mantém asas naquele batimento frenético? Como é que ele mantém, por exemplo, o coração naquele batimento louco? Tá entendendo? Então, no beija-flor e na marmota, olha o que acontece. Desacopla. Então, a produção de calor e de ATP ocorre separadamente. E aí o animal consegue ter uma temperatura maior, com uma produção menor de ATP, ou, esse caso é o da marmota, ou, né, uma produção maior de ATP e menor de quê? De calor, que é o caso do beija-flor. Agora, no nosso caso, que vivemos acoplados, se a gente, olha lá, inalou um veneno respiratório, como agente laranja, como o dinitrofenol, né? O que acontece? A gente morre. A gente morre ou por ter pouco ATP e muito quente, ou o contrário. Entenderam a ideia? Ficou claro para todos? Tá? Então, isso chama, esse conjunto de reações que está associado a isso, chama-se cadeia respiratória. E na cadeia respiratória, o que vai acontecer? Produção de ATP e liberação de calor. Alguma pergunta? Vamos lá, queridos. Vamos lá, devagar. Alguma pergunta? Pode falar, David. Professor, em seres anaeróbios facultativos, por exemplo, ou até na fibra muscular mesmo, por que tipo, quando não tem oxigênio, por exemplo, o processo para na glicólise e não para, tipo, Boa pergunta. depois... Vamos lá, então. Boa pergunta. Se não tem oxigênio, David, vamos lá. Pense em deslocamento de equilíbrio em química. Beleza? Deslocamento de equilíbrio. Se não tem oxigênio, ó, vem aqui. O NADH não tem para quem passar os hidrogênios. Tá claro? Então ele não volta a ser NAD. O FADH2 também não tem para quem passar os hidrogênios. Ele não volta a ser FAD. Tudo bem ou não? Então, você vai ter um acúmulo de NADH e de FADH2. Mas espera aí, o que precisa para o ciclo de Krebs acontecer? Eu preciso de NAD e eu preciso de FAD para poder produzir o NADH e o FADH2. Opa, então se eu tenho NADH e FADH2, eu não consigo fazer o ciclo de Krebs. Porque eu preciso que o NADH e o FADH2 passem os seus hidrogênios para quem? Para o ATP e para o oxigênio. Entendeu? Então, porque eu tenho isto não ocorre. Se isto não ocorre, querido, isto não é consumido. Se isto não é consumido, acetilcoenzima A, o piruvato não vira acetilcoenzima A e ele acumula. E aí ele vai para outra direção. Qual? Ácido lático. Entendeu? Então, se você para, vamos lá, parou a cadeia respiratória, automaticamente você para o que vem antes, que é o ciclo de Krebs. Se você para o que vem antes, você
o ciclo de Krebs, separa o que vem antes. E o que é o que vem antes? Piruvato para acetilcoenzima A. Entendeu? Aí sobra piruvato. E o piruvato vai para onde? Vai para ácido lático, no nosso caso. Entendeu? Então, o grande lance é, por que tem fermentação lática, por que tem cãibra? Porque faltou oxigênio. Não tem nada a ver com banana, nada a ver com potássio. Beleza? Tudo bem Beleza, ou valeu, não? professor. Uhum, tudo. Legal. Então, queridos, olha lá. Aqui está um detalhe que você não precisa, mas está aí. Glicólise, então, transformação da glicose em 2-piruvatos. Nesse processo, o que vai acontecer? Produção de ATP e NADH. Então, ocorre desidrogenação. Tá bom? Apareceu na prova isso aqui? Reconheça. Acabou. Ninguém vai te pedir para colocar isso aqui em lugar nenhum, te garanto. Tá bom? Certo? Então tá aí. Muito bem. Mais uma, né? Então, glicólise vai ocorrer no hialoplasma. Entrou glicose, tá? Produziu ATP na DH2, piruvato ou ácido pirúvico, 3 carbonos cada. Isso está acontecendo no hialoplasma. Aí o ácido pirúvico ou piruvato entra na mitocôndria, na matriz. Isso aqui vai acontecer quando, queridos? Se existe oxigênio. Sem oxigênio, o ácido pirúvico ou piruvato vai se transformar em ácido lático ou lactato. Tudo bem? Tudo bem? Olha que bacana o ciclo de Krebs. E esse aqui é o Krebs, é o senhor Krebs, fisiologista americano, tá bom? Certo? Então, o que acontece? Dá uma olhada, ó. Ácido pirúvico, 3 carbonos, se transforma em acetilcoenzima A, 2 carbonos. Opa, descarboxilou. Está aqui, ó. Ah, mas simplificou também. Então, ó, desidrogenou. Liberou o quê? Energia suficiente para formar o NADH2. Aí, isto aqui é o ciclo de Krebs. Alguém tem que saber esses nomes? Não, por favor. Por favor, tá bom? Você tem que reconhecer que isso aqui é ciclo de Krebs. Por quê? Porque, ó, descarboxila, ó, CO2, 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 desidrogena, ó lá, NADH2, FADH2, entendeu? É isso que você tem que ver, tá bom? Certo? Participou acetilcoenzima A, acabou, tá? Por favor, não se atrapalhem, certo? Então, você tem aqui, ó, ácido cítrico ou citrato. Por isso que as pessoas falam, vitamina C, limão, laranja, é bom para tratar uma virose e tal, para melhorar a imunidade, a energia e tal. Sim, tá aqui, ó. A explicação é essa, tá aqui, ó. Beleza? Tá bom? Então, o ácido cítrico vai ser transformado em ácido alfa-cetoglutarato, né? Agora, observe aqui, ó. O ácido oxalacético tem 4 carbonos, é a primeira substância do ciclo de Krebs, mais 2 do acetilcoenzima vira um de 6. Aí, ó, descarboxila, e depois o que? Recupera o ácido oxalacético. Por isso que é um ciclo. Tá bom? Certo? Então, fiquem tranquilos, gente, fiquem tranquilos. Está aí, né? Leiam isso, leiam, tá bom? Mas não precisa decorar, não, por favor. E como eu falei para vocês, olha o que acontece, ó. O NAD é reduzido, se transforma em NADH2, o FAD em FADH2, o ADP mais o fosfato em ATP. Por quê? Porque libera energia aqui, tá bom? Tudo bem? Legal. Sem ficar traumatizado com isso. Isso aqui vai traumatizar vocês na faculdade, eu sei que vai. Mas deixa para traumatizar lá, agora não. Tá bom? Agora, olha que legal, olha que legal. Leia o slide, queridos. Glicose, olha lá. Glicólise, piruvato. Tudo bem? Piruvato pode virar o quê? Lactato. Lactato pode virar o quê? Piruvato. Se eu estou com cãibra, basta o quê?
Respirar longo e profundamente, para o lactato que está me causando dor no músculo, voltar a ser piruvato e ir para ciclo de Krebs, normal. Agora, olha que legal, hein? Olha que legal aqui. Glicina, serina, cisteína, treonina, prolina. Vamos lá. Quando as aulas voltarem a ser presenciais, eu pago um café para quem me disser o que é isso aqui. Vamos lá. O que é isso aqui? Esses nomes são exemplos do quê? Nenhuma ideia? Você já ouviu esses nomes. Quem falou foi o Castilho para você. São exemplos, sabe do quê, queridos? Aminoácidos. Isso aqui que isso quer dizer? Fala para mim. Que os aminoácidos podem ser fonte de energia. Eles podem ser respirados. Tá claro a ideia, queridos? Tá claro a ideia? Eles podem ser respirados. Então, é aquela velha história. Você tem a criança que é pele e osso. E por que ela é pele e osso? Porque as proteínas estruturais do corpinho dela estão sendo degradadas e os aminoácidos que formam essas proteínas estão sendo respirados. Olha aqui, alguns aminoácidos são transformados em piruvato. Olha aqui, ó, leucina, valina, isoleucina, tirosina, entendeu? Ó, glutamina, arginina, histidina, ó, aqui outros. Entendeu, queridos? Então, os aminoácidos, eles podem ser respirados. Olha que louco, queridos. Então, quer dizer, aquela criança, ela é pele e osso, por quê? Porque o corpo dela está fazendo miséria para mantê-la viva. Entendeu? Certo? Ela não come, ela não tem depósitos de gordura. Entende? Então, o corpo vai atrás do quê? Do que é estrutural. Ela não come, não tem depósito de gordura, vai atrás do que é estrutural. Então, ela vai o quê? Perdendo massa muscular. Ao perder massa muscular, a pergunta que você poderia fazer, dá para recuperar, dá para regenerar? Nunca mais. Porque essa massa muscular tem origem embriológica. Acabou, querido. Entendeu? Na verdade, você está perdendo a fibra muscular. Entendeu? Ela está deixando de existir. Não é que a fibra muscular, como se fosse um saco, ela está diminuindo e enchendo, porque você está fraco e está forte, entendeu? Você está deixando de ter a fibra muscular. Olha que triste, por um lado, e olha que incrível por outro. Então, o corpo ele faz de tudo para se manter o quê? Vivo, funcionando. Fantástico, né? Agora, dá uma olhada aqui, ó. Ó, ácidos graxos, ó, ácidos graxos. Opa, lipídios. Lipídios são usados aqui, ó. Entendeu, queridos? Você entendeu? Então, olha que louco que é a história. Então, na verdade, se eu não como açúcar, se a minha dieta, por exemplo, o Rosso, ele fez uma dieta dificílima, que é uma dieta com restrição de açúcar. Por que ele emagreceu muito rápido? Difícil, mas rápido. Por quê? Porque o corpo vai atrás dos depósitos de gordura, certo? Os ácidos graxos. E aí, você começa a respirar o quê? Glicose? Não, você está respirando ácido graxo via transformação em acetilcoenzima A. Olha que louco. Então, olha que incrível, né? Quando você fala em respiração celular, queridos, o que é que, a rigor, eu posso respirar? Vai lá, fala para mim. Carboidrato? Isso é o que o meu corpo prefere. Mas eu posso respirar lipídios e óleos e gorduras? Lógico, por aí. Você entendeu? Tá? E eu posso ainda respirar aminoácidos, proteína? Sim, posso. Fantástico, né? Então, é molécula orgânica? É. Consigo tirar a energia dela? Sim. Isso é só a gente? Não. Isso acontece em toda e qualquer mitocôndria, de todo e qualquer organismo. Ficou claro? Alguma pergunta? Não? Hein, queridos? Alguma pergunta? Fala, David.
Professor, a eficácia é a mesma para todo esse tipo de situação? Você diz em termos de balanço energético, produção de ATP? É isso? Isso. Na verdade, o que que acontece? Sim e não, né? Sim e não. Para poder, por exemplo, o que aconteceu metabolicamente com o rosto, vamos lá. Para o rosto conseguir usar os depósitos de lipídio do corpo, a temperatura dele tem que aumentar. Entendeu? Agora, para você, por exemplo, respirar glicose, você pode estar deitadão lá, cara, tá deitado numa boa temperatura baixa. Entendeu como é que é? Então, quer dizer, por um lado, você tem um potencial energético enorme, cara, em 100 gramas, em 100 gramas de lipídio. Mas, por outro lado, você tem que aquecer para conseguir usar isso. Entende? Certo? E já o carboidrato, não. Né? A rigor, potencialmente, a energia em 100 gramas de lipídio é maior do que 100 gramas de carboidrato, que é maior do que 100 gramas de proteína. Por isso que se você come proteína, você emagrece. Você precisa o quê? Comer muita proteína para conseguir a mesma energia do que se você comeria, do que de novo, do que se você comesse o carboidrato. Entendeu como é que é o negócio? Certo? Tá? Então essa é a ideia. Diminui na tua dieta o carboidrato. O que vai acontecer no teu corpinho? Ele vai usar o lipídio, tá? Mas coloca na tua dieta a proteína. O que vai acontecer com você? Você vai emagrecer, cara, assim. 15 dias. 15 dias tem gente que perde às vezes 18 quilos. Na dieta. Na dieta. Entendeu? Nada de nenhuma coisa fantástica, não. Mas é uma questão metabólica. Entendeu? Por isso que aqueles caras lá na academia, por exemplo, aquele templo do horror, que é a academia, né, do horror e da tortura, tá certo? Aqueles representantes do capeta, chamado treinadores, personal trainer e tal, o cara chega para você e fala assim: aqueça, aqueça antes de começar o exercício. Você fala, meu, vou aquecer meia hora, já suei pra caramba, tá bom, vou para casa, já fiz o exercício. Né? Quer dizer que eu vou aquecer meia hora e depois eu vou fazer o exercício? Por que ele pede para aquecer? Porque a questão também é o quê? Elevar a temperatura para poder usar os depósitos de lipídios, óleos e gorduras. Se você não aquece, querido, o que que acontece? Nunca vai diminuir o depósito de gordura. Não vai, não tem jeito. E quando eu sei que eu aqueci o suficiente? Quando você começa a suar. Começou a suar, você está começando a utilizar gordura. Sem transpirar, não tem jeito. Entendeu? Então é ilusão. É ilusão. Ah, mas eu faço, tal. Papo furado. Entendeu? Professor, na minha situação, que eu estou um pouco abaixo do peso para minha estatura, não é bom fazer isso, né? De jeito nenhum. É, legal. O Justo. grande lance, querido, é o quê? É você ir atrás da proteína. A proteína, que é a massa branca, certo? É a massa vermelha, tá certo? Ela é pesada, entendeu? Então, às vezes o cara tá fazendo exercício lá na academia e ele fala assim: "Ah, eu emagreci". Por que que ele emagreceu? Porque a calça, ela tá mais larga, beleza? A calça tá mais larga. Então ele perdeu o quê? Gordura. Mas quando ele sobe na balança, ele fala: Meu, eu ganhei 1 quilo, 2 quilos. Por quê? Porque músculo pesa mais do que gordura. Entendeu? Certo? Ficou claro? Tá? Então, cuidado com isso. Você, se o teu objetivo é aumentar a massa, né? O grande lance é proteína. Proteína é carne, entendeu? É feijão, leguminosas, entendeu? Carne branca, peixe, carne de frango, de boi, o que você gostar. Tá bom? Nossa, o Beleza? treinador mandava eu fazer 30 minutos de esteira. Mandou para você? É, agora que eu tô indignado. Poxa, Não, antes imagina, de tá fazer o louco. exercício. Nossa. Não. Você tem que comer e muscular, é outra história, né? Entendeu? Muito bem. Então, aqui é um resumão, queridos. Resumão. Glicólise lá no hieloplasma, tá certo?
produz o quê? Ácido pirúvico ou piruvato, entra na mitocôndria, né? Dentro da mitocôndria, então, o piruvato vai originar o acetilcoenzima A, que se transforma em A, que vai participar do ciclo de Krebs, né? Tanto na transformação do acetilcoenzima A quanto no ciclo de Krebs, você vai ter o quê? Muito CO2 sendo produzido, tudo na matriz, certo? E aí, o que acontece? Como resultado do ciclo de Krebs, você vai ter NADH, FADH2, muito ATP. ATP não precisa passar na cadeia respiratória, mas o NADH2 e o FADH2 sim. Passou na cadeia respiratória, o que acontece? Produz ATP, converte, né, isso em ATP, né? O aceptor final, que é quem fica por último com os hidrogênios, é o oxigênio, ficou com os hidrogênios, transforma a água em água. Então, crista, matriz. Essa figura aqui foi figura de prova, tá? Então, cai, queridos, cai. E dá uma olhada como cai, ó, sem detalhe, tá vendo? Certo? Sem detalhe, só com as ideias principais. Tá bom? Muito bem. Aqui um exemplo, né, da cadeia respiratória. O que eu falei que era cadeia respiratória? Lembram ou não? O que eu falei que era? Era uma sequência de proteínas, lembra? Então, você tem aqui, ó, uma sequência de proteínas. Ela é reduzida, né? O NADH, o que aconteceu com o NADH, né? Ele perde o hidrogênio, volta a ser NAD, ó, então ele se oxidou e reduziu a proteína. A proteína vai reduzir a outra, se oxida. Vai reduzir a outra, se oxida. E assim vai. Aí você tem o quê? Transporte de elétrons com duas coisas. Liberação de calor e, ao mesmo tempo, produção de ATP. Acoplado, não esqueça. Quem é que puxa, né? Quem permite esse transporte? Né? O oxigênio que está lá na ponta. E aí ele fica com a água. Né? Aliás, ele fica com os hidrogênios e forma a água. Tá bom? Tudo bem, Elias? Tudo bem? Alô, estou falando com vocês. Tudo bem? Tudo? Tudo certo, professor. Muito bem. Então, aqui você tem uma comparação bastante importante, tá? Na prova, isso aqui é importante, né? Então, na respiração, processo aeróbico, quem realiza, onde acontece aloplasma e mitocôndria, alta liberação de energia, gradativa, aos pouquinhos, muita energia transformada em ATP. Fermentação anaeróbico, aqui em quem acontece, e aloplasma, baixa liberação de energia, 2 ATPzinhos só. Tá bom? Certo, queridos? E tá aí, né? Quem tem mitocôndria, todo mundo que é eucarionte. Todo mundo que é eucarionte. Tudo que a gente explicou acontece exatamente do mesmo jeito em quem tem mitocôndria. As mitocôndrias de todos são exatamente iguais, tá bom? Então, o que eu falei é igual na planta, no animal, no fungo, no protozoário, tá bom? Certo? E a fotossíntese tem como principais produtos glicose e O2, que são os principais reagentes do que acontece na respiração, cujos produtos principais, CO2 e água, são os principais reagentes aqui. Esse processo endergônico utiliza energia do meio para transformar compostos inorgânicos em orgânicos, e este é um processo exergônico, né, que vai o quê? Transformar composto orgânico em inorgânico, liberando energia. Tá bom, queridos? Alô, tudo bem com vocês? E aí a gente encerra, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês, boas aulas. Por favor, estudem, façam os exercícios para ter uma ideia de como cai. Qualquer problema, entre em contato comigo, manda um oi, manda a dúvida, façam resumos, não fique preguiçoso, não fique aí com preguiça de fazer resumo. Faz o resuminho, manda para mim, a gente conversa, tira dúvida, tá bom? Vê se você não está exagerando, não está detalhando demais, tá? Tudo bem? Boas aulas, bom fim de semana, até quarta-feira. Tchau, tchau. Bom fim de Tchau, semana. professor. Muito obrigado, hein? Boa semana. Que isso, tchau, tchau. Valeu.